Mais uma vez os cumprimento com a paz do Senhor. Podem todos tomar assento. Queridos irmãos, como citei pela manhã, Deus fez um ajuntamento especial aqui nessa escola bíblica. Nos trouxe pastor português, que é um catedrático, doutor na palavra, e eu estou aqui aprendendo muito. Trouxe também o pastor Eroni, que tem trazido homilética, que é tem por si só já o objetivo de trazer uma certa polêmica, que é a função do estudo. E trouxe a mim, que pela grande misericórdia de Deus fui escolhido para esse dia, mas confesso que somente pela misericórdia de Deus, porque não me sinto apto a ministrar a um público tão exigente, tão forte, tão bom como desta igreja. E é a segunda vez que tenho a oportunidade de falar a uma escola bíblica. Claro que cada um de nós que aqui estamos, trazemos alguma coisa para contribuir à vida espiritual da igreja, de cada um dos irmãos. E certamente que nesta tarde não vai ser diferente. Nós estamos ministrando epístolas gerais, de Hebreus a Judas, livros escritos na dispersão dos judeus, para que eles pudessem se manter estruturados na fé, palavra de orientação. Eu quero aqui, na página 24, rapidamente, irmãos, citar só um ponto que muita gente fala sobre Pedro, e alguns pregadores, não é o caso aqui nesta escola, até mesmo o colocam às vezes como ignorante, o que não é verdade. Nós vemos aqui na data e local da escrita. A data teria que ser alguma ocasião antes da sua morte em Roma, 65 a 68 depois de Cristo. Concluímos que Pedro, de fato, escreveu esta carta, portanto, ela teve que ser escrita antes da sua morte. Pode ser substanciado que Pedro também escreveu a segunda epístola de Pedro. A data é anterior a 1 Pedro. A referência à Babilônia, em 1 Pedro, capítulo 5 e 13, é de importância tanto para o local quanto para a data descrita. A interpretação de Babilônia vê isto como um símbolo oculto para Roma. Ou seja, Roma era como Deus na época, né? Eles impunham as regras e acabavam com as religiões existentes, enfiando a religião de Roma goela abaixo, aonde o Deus de Roma era Nero, e os povos eram obrigados a aceitar por subjugados que eram por Roma. Mas nós vemos aqui um destaque à inteligência de Pedro em trocar o nome de Roma por Babilônia. Mas eu estive falando um pouquinho com o Espírito Santo, agora na hora do almoço, e como foi citado aqui, às vezes o Espírito Santo ele muda um pouco. E eu recebi uma orientação de Deus para trazer um pouco de aplicação prática no texto de 1 Pedro. E eu quero voltar então à página 23, irmãos. Começando sobre a vocação do crente e a salvação, que está no capítulo 1, e o verso 3 ao 10, fazendo menção primeiramente do 3, verso 3: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu penso que, ainda nesse versículo,
Quando os judeus dispersos receberam esta mensagem de um alerta e de uma lembrança, e Pedro ele foi inspirado diretamente do céu para escrever este versículo, que traz um conforto às nossas almas muito especial. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, esperança futura, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas trazendo isto para os nossos dias e para aqueles que se convertem na igreja, que são muitos, mas que muitos não permanecem, não ficam na igreja, por dificuldades várias. Mas existem situações no nosso dia a dia, na nossa convivência como igreja, que às vezes faz com que muitas pessoas se afastem, por não entender e não se sentir participantes. Há muitos anos atrás, quando eu fui para a igreja, em 1978, havia algumas regras. A igreja ela era cheia de regras. Só se poderia cantar no coral depois que se batizasse. Haviam regras estabelecidas. Eu me lembro que eu demorei 1 ano para me batizar. Com 3 meses, por uma necessidade da igreja, eu fui separado da cooperador, mas 1 ano para me batizar. E às vezes, tem gente que está na igreja e quer participar de alguma forma, mas não é visto. Nós estamos tão compenetrados em servir a Deus, em fazer o melhor para Deus, que às vezes não vemos os novos. E eu me lembro que quando eu me batizei, por ter aquela regra, a primeira coisa que eu fiz, eu fui correndo para a igreja. E me ajoelhei ali nas cadeiras do coral, tinha até umas capinhas brancas, viu? Tinha que ser quase anjo para sentar ali. E eu, quando me ajoelhei, já teve uma profecia, né? Que aquelas cadeiras eram santas, que não era de qualquer jeito que sentava ali. E eu sei que eu fui embora, fiquei mais um bocado de dias sem voltar. Mas um dia eu me animei e eu fui para o coral. Fui para o coral e comecei a ensaiar no coral. E eu me lembro que o maestro ele fez um teste de vocação. Começaram mais 3 irmãos e ele pediu para mim, canta um pedacinho aí de um hino aí, irmão Jorge. E eu lá arrisquei, né? Cansado estou de tanto andar. Ele falou, olha, ganhamos um baixo. E eu me animei com aquele negócio. Passou-se os dias, os outros irmãos que começaram a cantar se desenvolveram. Ele chegou no culto, no ensaio seguinte, eu já dei ali umas sugestões para ele. E ele falou, olha, irmão Jorge, vamos fazer o seguinte, enquanto o irmão está aprendendo a cantar, canta um pouco mais baixo. Ah, perfeito. Passou-se mais um ensaio, ele falou, enquanto está aprendendo a cantar, canta bem baixinho. E no outro ensaio ele falou, enquanto você está aprendendo, você só mexe a boca, faz de conta que está cantando, né? Foi uma maneira assim, toda especial de me convidar para sair. E aqui eu estou trazendo uma situação que não acontece mais na igreja, né? Porque hoje a igreja é muito transparente, muito dinâmica, quem é. Mas o que eu estou querendo trazer é o seguinte, que feito aquilo, eu fiquei muito tempo sem participar de nada. Que às vezes, alguém que não serve para o grupo de louvor, para determinado departamento na igreja, ele serve para outro departamento. Eu me animei muito de ver aqui a organização da escola. Ainda ontem terminou a escola, já tinha irmãs aqui prontas para limpar isso aqui. Entrei no banheiro, já tem um irmão trabalhando lá, dei até os parabéns para ele, parabenizo a organização da escola. Não é humilhante fazer para Deus. Qualquer que seja o que fizermos para Deus, é para Deus. E as primeiras dificuldades que nós encontramos no plano de salvação, para esta esperança futura que Pedro nos dá, irmãos, nós temos que ajudar os nossos novos irmãos a superarem, a vencerem, o que não é fácil.
porque às vezes nós não nos aproximamos muito, e uma coisa que é muito comum no Brasil, eu não vi isso aqui. Termina os cultos, os obreiros envolvem o pastor. E o pastor quase não consegue ir até a ovelha. Então, hoje, quem tem que cuidar das ovelhas e ajudar o pastor são as ovelhas. São os obreiros de um modo geral. Porque é difícil até a gente sair do púlpito, quando às vezes conseguimos sair do púlpito, mais da metade da igreja foi embora. Mas graças a Deus que a gente está quebrando essas situações e mudando. Então, essa esperança futura de bênção e de glória, nós temos que ajudar os novos a vencerem. E também, aqui fala do gozo presente. Quando nós, nesses versículos que se seguem do 6 ao 9, quando a gente está vivendo os primeiros dias para Deus e na batalha espiritual de superar as nossas dificuldades iniciais para avançarmos para este futuro glorioso que apresenta a palavra de Deus, às vezes nós temos dificuldades, mas nós temos que ter alvos e orientação sobre estes alvos. E um dos principais é o batismo nas águas. Segundo a nossa confissão de fé também, o batismo com o Espírito Santo. E devemos incentivar os novos a buscar isto, a se preparar para isto. E é muito bom quando nós conseguimos superar essas fases da dificuldade e chegar ao ponto do batismo, de passarmos pelas águas, e é muito mais louvável quando conseguimos o batismo com o Espírito Santo, que foi o que aconteceu comigo. Existem alguns deveres que a palavra, ela nos traz no capítulo 1, do 13 ao 21, dever pessoal. Claro que todo pai, ele coloca algumas regras aos filhos, mas todo filho tem direito na casa do pai. Eu me lembro que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender isto. Temos regras, deveres, mas temos privilégios. Eu me lembro que uma das coisas que um filho gosta muito de fazer, e uma filha, quando está assim, chegando à juventude, à mocidade, gosta de usar a roupa do pai, a roupa da mãe. As meninas e os meninos, eles se aproximam. E eu me lembro do meu filho mais novo, uma ocasião, que eu estava meditando na palavra de Deus, e eu percebi, quando ele entrou no meu quarto, e ele foi ao meu guarda-roupa, abriu, pegou uma camisa, jogou na cama, pegou outra, jogou na cama, e ele pôs uma camisa e saiu, não deu satisfação nenhuma, falou, oi pai e tal. Então nós temos deveres e regras que fundamentam a nossa fé, a nossa esperança, que nós temos que obedecer e seguir, mas nós temos direitos, bênçãos sobre a nossa vida, e essa é uma delas, que nós podemos entrar na casa do Pai a qualquer momento e nos beneficiarmos. E a palavra de Deus, que tem esse dever e obrigações, ela permanece em nós, esta palavra permanece, nos beneficiando de uma maneira especial. Se nós olharmos aqui, nessa parte do dever, no 22 do capítulo 1, 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, onde nós temos que trazer o benefício e o amor uns aos outros com um coração puro, para que possamos avançar. Quando nós vemos aqui no capítulo 2, verso 1 ao 10, que nós temos um desígnio individual, um crescimento como um corpo para uma viva esperança. O que é a viva esperança? A viva esperança é podermos um dia estar com o Senhor,
vencendo todas as dificuldades desta vida, porque essa esperança viva, ela não se apaga dentro de nós. Eu tenho esperança, e a melhor coisa que um crente tem na sua vida, irmãos, é gostoso termos os benefícios e as bênçãos de Deus nesta vida. Podermos nos alimentar bem, ter bom emprego, ter boas vestes, bons calçados. Mas o que nós temos de melhor nesta vida, enquanto aqui estamos, está no céu. É o nosso nome escrito no livro da vida, que nos dá essa esperança viva de um dia podermos estar com o Senhor. Nada substitui o privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Isto é especial e precioso para a vida do cristão. Este ponto do desígnio demonstrado aqui no capítulo 2, verso 1 ao 10, que fala da viva esperança, diz também do desígnio coletivo, estrutura como um edifício, esperança de uma herança incontaminável a nós, os crentes. Que herança maravilhosa, irmãos, a herança que Jesus nos dá, a herança que o Pai nos dá através de Jesus. E eu vejo assim que nós, queridos, essa esperança incontaminável nos crentes, é uma situação que, às vezes, nós estamos na igreja e aparentemente parece que tudo está bem. Eu quero compartilhar uma experiência com esta igreja, uma experiência forte, direcionada pelo Espírito de Deus neste momento, e aos irmãos que estiverem ouvindo ou vendo pela internet. Nós, às vezes, fazemos o melhor para Deus, lutamos, batalhamos, nos esforçamos, e às vezes Deus prospera o ministério, nos prospera na fé, nos faz grande na terra, porque não tem coisa mais importante do que estar à frente de um rebanho, à frente de um departamento na igreja. Não tem coisa melhor do que ser um destaque para Deus pela sua causa aqui na terra. E deste capítulo 2, do verso 4 ao 10, fala de não contaminação para mantermos esta esperança de não pecarmos. E eu sei que em um determinado momento da minha vida, quando voltei de Curitiba, chegamos na cidade e encontramos uma igreja de 30 anos caindo aos pedaços. Que do lado desta igreja era um ponto de drogas, e nós nos esforçamos ali, compramos aquele terreno. Quando mandamos uma máquina para destruir aquela construção que ali havia, a rua inteira saíram para estar observando o trabalho que estava fazendo ali. E construímos um prédio no fundo, fizemos ali um aterro, arrumamos aquilo. Em seguida, compramos mais 2 terrenos, construímos um prédio suntuoso na cidade. Compramos mais 6 terrenos, construímos uma outra igreja grande, e o trabalho estava indo assim, muito bem mesmo. Sabe, irmãos, quando Deus está te abençoando e te prosperando ministerialmente, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque nós temos a esperança, e temos que nos chegar para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, aprovada. E naquele momento em que a igreja estava lá com uma belíssima orquestra, o trabalho desenvolvendo-se muito, sendo um destaque na cidade, o inimigo preparou uma armadilha, e eu não vigiei. E quando eu percebi, o bom nome de Cristo que estava em mim, estava no chão. O sal que servia para salgar
estava lançado no solo para ser pisado pelos homens. E sabe, irmãos, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, nesse texto, fala acerca da esposa. Capítulo 3, aí. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecer a palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra em oração. Às vezes, quando se prega um pastor em um casamento, ou dá um ensinamento nesse texto, nós pensamos nas pessoas que estão lá fora, mas esse texto se aplica muito bem a nós. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que pacientemente orou a Deus, teve fé e convicção da chamada dela, e Deus restaurou a minha vida, e eu estou aqui pela grande e infinita misericórdia de Deus. Muitos não têm coragem de contar que o inimigo trabalha, que o inimigo destrói, mas aqui a irmã, Deus, o Espírito Santo, manda trazer para aplicação pessoal e esquecer a história desse texto. Mas aqui, se há uma irmã que está sofrendo, se há um irmão que está sofrendo nesta área, tenha esperança, tenha convicção de que Deus pode mudar esta história, tenha convicção de que o Senhor, Ele é maior, que se você se voltar inteiramente para Ele, Ele poderá mudar o curso dessa história. Então, queridos irmãos, assim é, nós temos que nos apresentar pedra viva, reprovado pelos homens, mas aprovado para Deus. E para sermos aprovados para Deus, às vezes nós temos que falar, Senhor, é verdade, Tu viste quando eu errei, mas eu estou aqui, Senhor, arrependido, te pedindo a sua misericórdia, para Deus restaurar o problema e a situação que porventura você esteja vivendo ou passando. E é importante para a nossa vida, nós temos esta convicção de que da mesma forma que Deus nos abençoa, quando nós pedimos algum bem material, alguma coisa, Ele também é poderoso para nos abençoar e perdoar as nossas ofensas e pecados, quando assim procedemos, se verdadeiramente nos voltarmos para Ele em inteireza de coração. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Sabe, aqui diz, nesse tópico número 2, da conduta e submissão do crente, sobre servos, o 18, capítulo 2, o 18 ao 20. Capítulo 2. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Põe no 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Queridos, às vezes na nossa vida cotidiana, nós estamos na universidade, na faculdade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e do nada somos atingidos com um agravo, com ofensa. E às vezes nós até pensamos em rebater, sabe? Mas aí, porque nós servimos a Deus, somos crentes em Jesus, nós renunciamos àquela resposta por amor ao Senhor. Eu me lembro que eu trabalhei em uma empresa muitos anos atrás, e eu era conhecido como Bíblia, como crente, e era somente eu naquela empresa que era crente, não tinha mais ninguém. E eu trabalhava como motorista, fui promovido ao departamento de compras naquela empresa, e havia ali um gerente de compras, um engenheiro, que ele passava por um momento difícil na sua vida, com uma enfermidade de um filho, e eu tive a oportunidade de evangelizar aquele homem. Havia um supervisor naquela empresa que ele
havia assim uma moça que também era crente. E eu me lembro que um dia ela foi tão ofendida por aquele supervisor, que chorou tanto que eu fui levá-la à sua casa. E no caminho eu falei para ela, mas a Bíblia diz, se vos injuriares e perseguirem por causa do meu nome, é para alegrar, é para regurgitar, porque Jesus também foi agravado, foi ofendido. E às vezes nós, por qualquer coisinha, nós nos agastamos, né? Não sei se tem esse termo aqui em Portugal, nós nos ofendemos facilmente. Mas por causa do Mestre, por causa de Jesus, irmãos, nós temos que constantemente relevar. E eu sei que, na oportunidade que eu tive, eu evangelizei aquele homem. Deus preparou a oportunidade e ele se converteu. E foi uma bênção, se converteu de verdade, foi para a igreja batista, sabe? Como servo. E o engraçado é que depois que ele se converteu, apareceu um monte de crente dentro daquela empresa para conversar com ele. Isso é muito comum, irmãos, é muito comum. Mas oxalá que todos nós tenhamos coragem de nos revelarmos como servos de Deus em qualquer situação. Oxalá que nós tenhamos coragem de fazer isso no nosso cotidiano, pois é necessário. Jesus, o nosso Salvador, se nós vermos nesse capítulo mesmo, os versos 21 a 25, e também comparando com Isaías 53, ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito na cruz do Calvário. Ele foi contado entre os malfeitores. Era comum, né? Era comum o sacrifício na cruz, a morte na cruz, para aqueles que cometiam crime, para aqueles que praticavam crimes, serem colocados na cruz. E quando diz, foi contado entre os malfeitores, né? Sem nunca ter feito mal, sem nunca ter ofendido a ninguém, as pessoas passarem e contarem, hoje tem três malditos, 3 malfeitores. Jesus ser contado entre os malfeitores e ter escrito na sua placa, né? Jesus, Rei dos Judeus. Que coisa boa, irmãos, é Jesus ter aceitado isso até o fim, por mim e por você. Que coisa boa é Jesus ter se feito maldito para ser o nosso Salvador. Sabe, a Bíblia diz ainda lá no capítulo 3, que nós, os maridos, né, as mulheres, conseguem trazer os maridos através da oração. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que será que é isso? Manso e quieto, num traje de um espírito manso e quieto. Coisa difícil para o homem ter isso, né? Ter mansidão. Há alguns anos atrás eu estourava muito fácil. Hoje eu me surpreendo relevando e administrando situações diversas, que alguns anos atrás eu estouraria muito fácil. Então, queridos irmãos, que nós possamos de fato ter um espírito manso e quieto, sabendo administrar situações, porque isso é precioso diante de Deus, e nós temos que proceder desta forma. Sabe, quando a esposa ganha sem palavra, ou em qualquer situação, você quer ver coisa pior que existe, é quando alguém chega e de uma forma bem bruta, ofende você e fala contra você, e você sabe que aquela pessoa está sem razão, mas você não retruca, deixa terminar. E depois chama e fala, não é bem assim, eu quero te mostrar. Gente, é melhor apanhar do que viver uma situação dessa, porque a gente fica com muita vergonha.
E a aplicação para a nossa vida é termos um espírito contrito, um espírito de paz. A gente, aqui nesta mesma palavra, no capítulo 3, do 8 ao 12, às vezes, irmãos, pastores, nós somos bem exigentes com a nossa esposa, principalmente em eventos desta envergadura. Eu não tenho experiência, o pastor precisa me ensinar um pouco, é a 9ª escola bíblica, eu vou fazer a primeira. Mas há uma dedicação muito grande em festas, por parte das esposas, para que isto aconteça. E a nossa tendência, quando algo sai errado, é descontar em alguém, né? Em quem está mais perto, né? Quem tem mais força para aguentar e para suportar, que infelizmente é a esposa. Mas eu louvo a Deus que o Senhor está nos ensinando nessa tarde a sermos mais relevantes, a sermos mais atenciosos e cuidarmos com mais carinho para termos sempre esta cooperação. Eu confesso que as festas que acontecem na igreja, sem o apoio, a ornamentação, o trabalho de base desenvolvido pela Miriam, aconteceriam, mas não seriam iguais. Então, fica aqui o nosso destaque para as nossas irmãs continuarem fazendo o melhor de si, mas continua pronta para levar uma bronquinha, porque isso é coisa nossa. Nós falhamos, então nos desculpe, mas continue fazendo com todo zelo, com todo amor, com todo carinho, que é para Deus. Então, queridos irmãos, nós, aqui na disciplina do crente, o sofrimento, existe aqui um tema do 13 ao 17, vamos ver o 13 do capítulo 3, 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Às vezes a gente fica um pouco tímido quando nós estamos assim em um lugar especial, onde existem pessoas intelectuais que conhecem muito as coisas seculares. Eu sei que há uns 2 anos atrás, eu fui fazer um atendimento a uma companhia energética lá no Brasil, e na hora do almoço eu fui almoçar com 3 engenheiros. E ali na hora do almoço posto, eu falei assim, nós podemos fazer uma oração a Deus? E ali eu vi quando um dos engenheiros, ele virou-se para mim e falou assim, mas você é crente? E eu virei para ele e falei, e você não é? E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? O nosso bem mais precioso é Cristo. E eu não me envergonho de falar de Cristo, de demonstrar a Cristo e de fazer por Cristo. Quantas vezes, irmãos, a gente se intimida? Eu não tenho mais isso na minha vida. Claro que você não precisa fazer exageros, mas temos sim que proclamar a Cristo como nosso Salvador, zelarmos do bem da imagem de Cristo sobre a nossa vida, porque isto é bom e é exaltar ao Senhor. Nesse verso 22, o que diz lá, 3:22? O qual está à destra de Deus, tendo subido do céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Olha quem está abaixo de Jesus. Não é qualquer um, são todos. Todas as autoridades estão abaixo deles. Então nós não temos que nos intimidar com nada. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Temos que fazer o especial
para Deus. Ó, aqui nesse objetivo, no capítulo 4, o verso 1 ao 6, existe pontos que nós temos que, ora, pois que já Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Põe o 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso significa, irmãos, e nos versículos que se seguem, que nós temos que ter uma vida de renúncia constante. Porque quando o adversário, o inimigo, prepara as armadilhas e nós estamos vivendo de renúncia, nós sabemos identificar o nosso adversário e renunciar naquele momento que se faz necessário para que nós possamos vencer. Ou seja, viver no Espírito, que é que os versículos se seguem, nos ensina. Viver para Cristo. Aí nós temos o tópico número 2, que fala sobre a disciplina na igreja, sobre comunhão cristã, que nós temos que ser vigilantes e hospitaleiros. Às vezes é bom ser hospitaleiro para alguém que é muito agradável, né? É bom. Mas às vezes nós temos que ser hospitaleiro para aquele que não é agradável, né? Lá no Brasil nós chamamos de poça d'água, né? Aqui vocês chamam como chato. Poça d'água é aquele que chega na poça d'água, sai fora, né? Não quer ter relacionamento com um camarada chato. E às vezes nós temos que ser hospitaleiro com esse tipo de gente, por amor a Cristo. E depois Deus vai trabalhar no caráter dele. Vai trabalhar na personalidade dele, mudando. Tem gente que demora um pouco, mas muda com o tempo. Agora, o ponto mais difícil é a nossa hospitalidade. Sermos hospitaleiros. Então, queridos irmãos, essa hospitalidade, ela vai muito além de ter uma pessoa em casa. Nós temos que ser receptivos, nós temos que ter carinho para conversar com essas pessoas. Lá em Lins, agora há pouco tempo, nós chegamos na igreja, 3 anos atrás, tem um militar, ele estava morrendo, porque ele ficou ilhado, todos isolaram aquele homem, e ele era muito bravo na igreja, queria pregar, queria isso, queria aquilo, e nós começamos a trabalhar com aquele homem, e ele se transformou. Está uma pessoa maravilhosa na igreja, e às vezes, não é toda a igreja que tem que fazer isso. Eu ali conversei com um obreiro e falei, olha, ele vai ser da sua congregação. Eu coloquei uns 4 ou 5 na congregação dele. E ele começou a trabalhar aquele povo. E mudou. Porque ele teve paciência, teve hospitalidade com aquele homem na casa dele e outros. Então, às vezes, irmãos, na igreja nós temos pessoas que nós temos que ajudar a trabalhar para uma mudança na personalidade. Então, queridos irmãos, aí para finalizar aqui, nós temos provas no servir a Cristo. Nós temos aflições no nosso dia a dia, no servir a Cristo. Não é muito simples, sabe? Mas essas provas vêm para destacar a nossa obediência na firmeza cristã, que é capítulo 4, do verso 12 ao 19, nos fala que nós temos provas. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Isto é participar
com Jesus nestas provas, vencendo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Isso é normal, que as provas venham. É comum, é natural. Então, querida igreja, que nós possamos passar por estas provas. E, finalizando aqui, com fidelidade de crente. E as disciplinas que nós temos que vencer a cada dia possam nos dar uma experiência maior para o servir a Cristo, para estar na presença dEle. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.